Bom dia, igreja! Bom dia! Poxa, bem afinado, né? Como bem disse o Rodrigo, começamos hoje mais uma reunião, começamos as nossas reuniões, né? Que bom que voltamos hoje. Não podemos ficar tão longe uns dos outros, né? E essa nossa primeira reunião, eu gostaria de trazer de igual forma que o Rodrigo trouxe essa nossa devocional como incentivo, eu gostaria também de trazer uma mensagem que não é dentro da nossa série, mas é uma mensagem para que a igreja tenha um start nesse ano de 2024 como igreja. Sabemos que o crescimento, quem traz o crescimento é o Senhor, mas nós temos uma pequena responsabilidade para que isso aconteça, né? Bendito pelo Rodrigo, que nós fazemos os planos, devem ser feitos. Eu acredito que é assim que a gente consegue alinhar nossas vidas com planos, mas sabemos que o desígnio é do Senhor. Fazemos os planos, mas sempre temos que atentar que é o Senhor que tem o sim ou não. Tem uma passagem que vai falar que porta que Deus abre e ninguém fecha, e porta que Deus fecha e ninguém abre, né? As pessoas gostam muito de falar sobre isso, né? Mas no sentido que realmente nós possamos fazer os nossos planos e colocá-los diante da presença do Senhor. Que seja um ano realmente onde possamos fazer diferença, aonde nós colocarmos os nossos pés. Que nós sejamos realmente sal e luz nessa terra, em Florianópolis, onde trabalhamos, a nossa casa, enfim, que nós possamos realmente refletir o que nós temos durante esse tempo todo aprendido. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eu coloquei errado. Romanos 15. Eu botei Romanos e esqueci de atualizar. Não tem problema. Mas Eclesiastes, no capítulo 11, do versículo 4 até o 6, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessas palavras que são atribuídas a Salomão. Salomão é o possível autor desse livro, né, de Eclesiastes, e depois de viver momentos de prazer e dor, ele vai dizer lá em sua velhice que vantagem obtemos da vida, né? Todos acharam? Amém. Eclesiastes 11, do versículo 4 até o 6, que diz o seguinte, observem: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado do ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Vamos orar. Pai eterno, nós nos colocamos mais uma vez, Senhor, pedimos que Tu possas estar durante essa manhã, Pai, abrindo nossos corações, Senhor, que possamos estar realmente sendo convencidos através do Teu Espírito Santo dessa palavra, dessa nossa ação que devemos ter diante desse mundo, Pai, que nós possamos realmente termos uma condição de luz e sal e que possamos fazer diferença nesse mundo caído, Pai. Então, o livro de Eclesiastes ele vai abordar temas que busca
com a busca de sabedoria, trabalho árduo, a injustiça, a incerteza do futuro e a inevitabilidade da morte. Essas são as nossas certezas que temos no nosso mundo. Há também uma ênfase na importância de obedecer e temer a Deus. Salomão, em Provérbios, ele vai falar sobre muito isso. O princípio da sabedoria é o quê? É temer ao Senhor. Então, nós vamos ver no capítulo 12, só para a gente ter uma ideia dos versículos 13 e 14, isso aqui não precisa abrir, que nós vamos só... Salomão vai dizer: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. De Deus não escondemos nada, nada permanece oculto diante do Senhor, assim a palavra de Deus diz. A mensagem do livro de Eclesiastes pode ser interpretada como um chamado à reflexão sobre a vida, a busca de significado além das coisas terrenas e a importância de uma relação com o Senhor. Uma das coisas que a gente tem observado é o total desconhecimento de alguns cristãos de quem é Deus, quem é Cristo e quem é o Espírito Santo. Uma total, perdoe-me a falar, uma total ignorância. Ignorância significa ignorar, não entende quem são, quem é Deus, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Então nós temos que ter esse entendimento e compreender quem são, quem é na verdade. E para que a gente possa ter, esse entendimento, nós temos que primeiro compreender a obra de Deus. No capítulo 11, aqui lá no versículo 5, nós lemos o seguinte: o homem não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Um dos grandes motivos da nossa dificuldade é que nós queremos justificar as ações de Deus. Nós buscamos respostas para o nosso consolo, o nosso conforto. Então nós nos tornamos os nossos advogados. Se algo vai bem, que bom. Se algo vai mal, é porque aconteceu, eu errei ali, eu errei aqui. Não, a vontade de Deus é soberana, sendo você bom ou você mal. As coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. E as coisas boas acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. A palavra diz que o sol nasce para todos. Então nós vamos ver no capítulo 6 que Salomão vai comparar as nossas ações como semente plantadas. Você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas igualmente produzirão. Quando nós fazemos a plantação, nós não sabemos o que vai acontecer. Pode florir ou não, pode dar fruto ou não. Mas aqui ele diz que nós temos que estar atentos e não devemos cruzar os nossos braços. Observe que ele fala que devemos fazer isso de dia e de noite. Ou seja, os nossos braços, eles não podem se cruzar diante da nossa ação, do nosso trabalho. Nós vamos chegar depois a ver qual é o nosso trabalho nesse universo, né? E no verso 8 ele vai dizer: por mais que o homem viva, por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda.
Aí a gente se lembra que eu falei que em espanhol tem uma palavra que eu tinha um amigo que foi lá, quando ele escutava o pero, ele ficava arrepiado. Então aqui, lembre-se, por mais que o homem viva, deve desfrutar a vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas. Como o Rodrigo bem acabou, serão muitos. Tudo que está por vir não faz sentido. A minha filha Rebeca, ela foi embora dia 4, nós levamos no aeroporto, e esse assunto foi um assunto muito recorrente quando estávamos juntos. Nós passamos umas dificuldades de isso, é aquilo, vai, não vai. E a minha filha, ela falou num tom de brincadeira, assim, pai, fica tranquilo, vai dar tudo errado. E eu posso falar para você também agora, se você acha que a sua vida vai ser um mar de rosas, fiquem tranquilos, vocês vão se decepcionar, porque não vai ser. E é isso que nós temos que entender, essa vida cor-de-rosa, que muitas vezes algumas igrejas, alguns coaches oferecem à igreja, ela é mentirosa, ela não existe. Eu gosto muito do pastor Renato Vazos, que ele fala, se você escutar alguma coisa dessa, sai correndo, porque você está numa igreja errada. Não permita que o seu ouvido escute coisas desse tipo. A sua vida não vai ser um mar de rosas. Teremos momentos maravilhosos e teremos momentos de extremas dificuldades. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu e nos deu a eternidade, nos proporcionou a paz com Deus e aonde nós encontramos a eternidade. Alguns buscam essa eternidade aqui. Alguns buscam essa eterna felicidade aqui. Não enxergam as suas dificuldades. Passam por cima. Fingem que não sabem. Fingem que não sabem. Tampam os seus olhos. Se vocês lembram daquele que está... Até a Estela mostrou ontem. São 3 macaquinhos, um com assim, outro assim, outro assim. Isso significa, eu não quero ver, eu não quero falar, eu não quero ouvir. Muitas vezes agimos dessa maneira. Rodrigo, tem algo para falar a você, Beto, eu não quero ouvir. Mas eu quero te mostrar, não quero ver. Mas então fala uma coisa, eu não quero falar. E vivemos enxugando gelo a nossa vida, tentando um dia encontrar uma felicidade nesse mundo, nessa terra. Nesse momento, o nosso ideal, ele é muito alto, mas os dias são muito difíceis. A gente já falei para vocês que alguém falou que eu era era alguém que pregava de maneira pessimista. As minhas pregações são extremamente otimistas. Porque diante dessa dificuldade toda que eu falo, existe algo melhor que é apresentado, que é o que nós deveríamos buscar, o que nós deveríamos realmente estar interessado, que é a salvação. Eu comentava com o Rodrigo, que eu escutei uma história, isso tem um filme, de um pastor americano que foi trabalhar com uma tribo indígena na Guiana, não sei se vocês conhecem essa história. Um pastor de bastante tempo, é uma história antiga, um pastor americano, ele foi numa tribo remota, e lá ele começou a evangelizar, e ele escreveu para os Estados Unidos, nós estamos passando por perigo de morte. A igreja americana manda para ele uma mensagem: volte você, porque era bem querido com as suas famílias, e nós enviaremos mais 100. E ele falou: o que importa é eu voltar, se eu não cumprir a minha missão. Esse homem foi morto, ele e todos os missionários, todos foram mortos. A sua família, que não estava junto com eles,
retornaram aos Estados Unidos. Anos mais tarde, os filhos desses missionários voltaram a essa aldeia. E o trabalho do pai desses missionários teve efeito. E ali havia pessoas que haviam se convertido. E no momento que um deles foi batizado, ele virou e falou: eu matei teu pai. E ele falou o seguinte para esse índio: a mesma água que batizou o meu pai, ele também te batiza. A mesma maneira que ele foi tocado, a mesma maneira que ele foi liberto, o Senhor te liberta. Eu fico constrangido que muitas vezes nós nos ocupamos tanto, e a gente não tem esse tipo de ação como igreja. Mas enfim, isso foi só um reflexo do que é realmente se importar com as pessoas, o papel da igreja. O papel da igreja, perdoe, amados, não é ficarmos sentados esperando a morte chegar. Não, nós temos muita coisa para fazer. Os campos estão prontos, poucos são os que colhem, mas nós somos esses poucos que vamos colher, somos esses poucos que vamos fazer a diferença, somos esses poucos que temos que fazer a diferença, porque esse é o nosso chamado. É um erro do homem, comum entre os homens, pensar que tudo sairá como planejamos e desejamos. É um erro. Não vai dar certo. Eu não estou dizendo que a gente não deve planejar, muito pelo contrário. Mas como o Rodrigo falou, muito bem falado, os nossos planos têm que ser de acordo com o Senhor. Eles têm que estar formatados com a vontade de Deus. Quando a gente já viu, você pede mal, porque você pede para a sua própria felicidade, digamos, para a sua própria honra. E Deus vai nos chamar a atenção. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Talvez hoje a tecnologia permita nós sabermos os passos de uma gestação, né? Mas Salomão escreveu isso aproximadamente há 2.300 anos atrás. Ele nem imaginava, não tinha ideia como se fazia isso. Mas o que nós temos que entender não é por ele não saber como é gerado um corpo, mas a soberania de Deus em todas as coisas. E de igual forma, sem exceção, da nossa morte, a segunda volta de Cristo e o julgamento de Jesus, nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer conosco. Nós nos preocupamos. Eu sou um homem que nesse momento estou preocupado com algo que não aconteceu. Preocupado. A minha mente está ocupada com algo que não aconteceu ainda. E isso é muito ruim. A pior coisa que existe é quando nós nos preocupamos, nós queremos resolver as coisas para que isso não nos incomode nesse momento, e nós não temos a paciência e a certeza que Deus está no controle de todas as coisas, boas e ruins. Acho que o versículo que nós falamos mais em 2023 é que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e anda segundo o seu propósito. Deus nos chama para nos humilharmos diante do seu poder e majestade.
E diante dessa pequena introdução, temos que aplicar esse texto como crentes e responsáveis em proclamar as boas novas. Temos uma missão independente das nossas obrigações como família, como trabalhador. Nós temos uma missão independente disso. Nós não podemos deixar de fazer algo porque temos outros compromissos em nossas vidas. Eu não posso deixar de pregar o Evangelho porque eu trabalho aqui. Eu não posso deixar de fazer isso ali porque eu sou ocupado ali. Eu não posso. O Rodrigo bem falou isso. Chamou bem a atenção. O Senhor em nossas vidas deve estar em primeiro plano. Não somos religiosos. Não somos ativistas que têm atividades todos os dias. Mas somos pessoas que temos atividades diante de Deus, como igreja, todos os dias. Nós não somos crentes de plantão. Nós não somos crentes. É muito fácil ser crente aqui na igreja. Aqui chegamos com um sorriso, está tudo bem, coisa e tal, nos beijamos, nos abraçamos. Mas o papel não é esse. Aqui é muito bom. Seria muito bom se a nossa vida toda fosse domingo de manhã, da mesma forma que estamos aqui, escutando a palavra do Senhor, observando, aprendendo, vestindo carapuça às vezes. Eu gosto de vestir carapuça. Se alguém fala algo, eu falo assim, querido, isso foi para mim, não interessa. Eu vou botar a carapuça, porque isso serve para mim. Então, não devemos concentrar a nossa atenção sobre a adversidade e obstáculos aparentes. Enquanto temos a oportunidade de continuarmos com essa missão que nos foi dada, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então, mas qual é a minha função da igreja? Eu não sei a minha função na igreja. A Bíblia diz: vai, prega o Evangelho a qualquer pessoa. Aonde? Até no fim do mundo, se for possível. Ou seja, em qualquer lugar, pregue o Evangelho. E aí, diante desse texto de Salomão, se alguém trabalha só quando a situação é favorável e quando as condições são ideais e perfeitas, possivelmente você não tomará, eu não tomarei nenhuma iniciativa para começar alguma coisa. Certa ocasião, eu conversava com meu irmão, a minha cunhada, e a gente estava falando sobre negócios. Ela falou que o negócio ideal é aquele que é bom, que rende dinheiro e é fácil. Eu falei, opa, descobriu a pólvora. Eu quero esse negócio para mim. E se eu ia pedir quem quer esse negócio para você que seja bom, rentável e fácil de fazer, todos nós vamos querer. Mas é exatamente ao contrário. Quando a gente olha para a situação favorável e quando a situação é perfeita e ideal, ninguém vai fazer nada. Por isso que muitos deixam de trabalhar quando deveriam estar trabalhando. Olha, esse Charles John Elliott, ele é um teólogo e bispo anglicano. Em inglês, ele escreveu assim: é inútil tentar resguardar-se de todas as falhas possíveis. Exigir certa medida de sucesso antes de agir seria a mesma coisa de nunca agir. Deus é controlador das circunstâncias. Não podemos determinar o que Ele deve fazer. Deus, hoje nós lemos hoje como foi lido aqui, hoje amanhã plantaremos, coisa e tal, aí fala assim, hoje mesmo a sua vida será pedida, hoje mesmo. Devemos fazer o nosso melhor e depender e aguardar a ação da providência divina. Assim como o agricultor tem que ser ativo pela manhã e pela noite, semeando e efetuando os atos envolvidos com a agricultura, assim também somos chamados para semear boas sementes. Um tempo atrás, o Rodrigo falou sobre semente, lembra? A palavra de Deus é semente. Semear boas novas
Semear a palavra de Deus e semear o Evangelho. Semear aonde? Semear na sua família. Semear no seu trabalho. Semear na cidade. Semear nesse país, nas nações, até os confins do mundo. Deus certamente, observe, nos dará a colheita. É Ele que faz frutificar as sementes. Se nós lançarmos as sementes, Deus, Ele fala que Ele que vai fazer funcionar. Gálatas vai falar o seguinte: não deixe de se enganar, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Se você plantar semente boa, você vai colher semente boa. Se você plantar o Evangelho, você vai colher o Evangelho. E sabemos que sem semeadura não haverá colheita. Se não fizermos isso, não haverá. Se não abrirmos, se não lançarmos essas sementes, aonde? Aonde eu falei, na sua família, no seu trabalho, na sua cidade, no seu bairro, não vai ter colheita. Tem uma coisa que as pessoas falam do osmose, né? Aprender sem, né? Algumas crianças, uma certa vez, meu irmão, disseram para ele que se ele dormisse com o livro debaixo do travesseiro, ele absorveria o conhecimento. E acredite ou não, ele fez isso. E eu, acredite ou não, eu esperei para ver se dava certo. Por quê? Porque, como eu falei, quando os ventos são favoráveis, quando as coisas são propícias, é isso eu quero. Imaginou estudar para uma prova, o vestibular, botando só os cadernos debaixo do braço, do travesseiro, acorda sabendo todas as coisas. Coisa maravilhosa, né? Não precisa nem ler a Bíblia. Já bota aqui, ó, já sabe. É 2 Coríntios, Paulo falando. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também semeará com... colherá com fartura. Então, colhemos se tivermos paciência para esperar o tempo oportuno. Mas, Roberto, não falou que a gente tem que o tempo oportuno, a gente não sabe quando é que é. Sabe o que é o tempo oportuno aqui? Devemos ter paciência para esperar a hora certa. Muitas vezes, algumas pessoas, elas, com a sua religiosidade, elas gostam de falar coisas que, do seu coração, do seu sentimento. Nós temos que entender que o Evangelho não é a minha palavra, não sou eu o que acho, o que eu penso. O verdadeiro Evangelho, ele está revelado. O verdadeiro Evangelho está pronto. Eu não posso falar, se converta que todas as coisas ficarão boas para a sua vida. Creia no Senhor que você passa no vestibular. Basta botar o livro debaixo do travesseiro. Colhemos coisas boas intencionalmente. Observe essa palavra. Intencionalmente semearmos coisas boas. As dificuldades, os apontamentos, o medo, as circunstâncias contrárias não devem destruir nossa fé, esperança, amor e zelo em semear. Aqueles homens que foram assassinados, mesmo diante da possível assassinato, eles não se calaram e foram até o final. Paulo, os mártires da palavra, do Evangelho, da Bíblia, eles não se calaram. Hoje nós vemos esses homens querendo honra, querendo altares, querendo tronos, querendo carros importados.
e não dão a sua vida, como esses homens deram. Então continuamos semeando amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, frutos do Espírito. Continuemos semeando as boas novas do Evangelho. Continuemos trabalhando e servindo com amor. Continuamos semeando o bem. Se pararmos de semearmos o bem, nossas boas colheitas desaparecerão. E Paulo vai continuar no livro de Gálatas, lá no capítulo 6. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos irmãos da fé. Observem isso. Aplicações de nossas vidas. Nós estamos chegando ao final. O plano de Deus para o homem foi, é e está revelado na Bíblia. Se alguém disser um outro plano para a sua vida e que não for compatível com a palavra de Deus, esqueça. Não é plano de Deus. Quando a Bíblia diz que quando lemos as bem-aventuranças, temos que nos ver nelas. Esse é o plano de Deus. Quando a Bíblia diz que somos luz, não está dizendo que devemos ser. Está afirmando que nós somos. Não está dizendo que eu devo ser luz, está dizendo que eu sou. Este é o plano, fazer diferença nesse mundo tenebroso, nesse mundo caído. Não adianta ser somente sal da igreja, não adianta ser somente luz na igreja, porque temos que ser em tudo e ao todo. Segunda aplicação: não podemos dizer que não temos tempo, porque muitas vezes nos ocupamos desnecessariamente. Não vou dizer o que, mas nós sabemos em que e quando. Terceira, não podemos dizer que somos incapazes. Eu não sei. Porque quem nos capacita é o Senhor. Essa desculpa Moisés deu. Mas eu sou o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Muitas vezes essa é uma grande desculpa. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada. Não arranje desculpa para não fazer a obra de Deus. Quarto, não podemos desistir porque aonde semeamos ainda não está dando fruto. Eu não vou falar mais. Eu já desisti. Eu já falei várias vezes. Lembre-se, porque o final é Deus quem realiza o trabalho transformador na vida das pessoas. Eu não quero mais falar porque já cansei de falar. Vocês já escutaram isso, já falaram isso alguma vez? Eu já. Eu não vou falar mais porque já cansei. Quem faz não somos nós. O convencimento é dado por Deus. E finalizando, anunciar o Evangelho é plantar uma semente na vida das pessoas. O desafio de 2024. Mãos às obras, pessoal. Bem sabemos que não é números que faz uma igreja, mas se você pensasse, quantas pessoas que você ama, que você gostaria que estivesse sentado numa cadeira dessa? Não é para fazermos contagem, não é para fazermos um censo. Quantas pessoas tem na tua igreja? Quantas pessoas? Aí o pessoal, eu sempre falo, sempre 20. Sempre 20. Né? 120? Não, sempre 20. Quantas pessoas que eu gostaria que tivesse sentado aqui hoje, escutando o Evangelho comigo, conosco? Quantas pessoas que nós sabemos que agora estão
definhando numa tristeza profunda, porque não tem esperança. Quantas pessoas que nesse momento poderiam, que pagariam para poder estar aqui. Vamos descruzar nossos braços. Eu falo para começar comigo. Não que sejamos uma igreja ativista, não é isso que nós falamos, mas que sejamos uma igreja atuante. Uma igreja que lance a semente. A semente está aqui nas nossas mãos. Sabe aquele pacotinho que a gente compra, aquelas sementes do supermercado? Aqui está o pacotinho de semente. A palavra de Deus, pura e perfeita, soberana. E nós não precisamos de adubo, porque quem aduba é o Senhor. Nós somos apenas aqueles que jogam a semente, que lançam a semente. Mas nós temos uma terra fértil, fertilizada pelo poder de Deus. E se Deus permitir e quiser, em dezembro de 2024, isso não é um desejo meu, que se o Senhor quisesse realizar, seria maravilhoso para todos nós, que nós pudéssemos estar reunidos com aqueles que a gente ama, aqui na igreja, ou em qualquer outro lugar na igreja. Outro dia falaram que, mas a igreja é ali. Eu falei assim, não, a igreja não é ali, a igreja está aqui. Mas ela vai estar aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos, a igreja irá. Estaremos juntos. Amém, amados? Amém. Vamos estar orando para encerrar e depois nós teremos a ceia. Convidar o Rodrigo para estar aqui comigo. Pai eterno, te louvamos, agradecemos, Senhor, porque sabemos que somos desafiados todos os dias, Senhor, e que possamos estar constrangidos diante, Senhor, do que temos feito, Senhor. Possamos sempre estar constrangidos, porque, Senhor, nunca faremos demais para Ti, Senhor. Então, nos capacita, Senhor. Dá-nos intrepidez, Senhor, para que nós possamos jogar, lançar essas sementes, Senhor, que não nos cansemos, Senhor. E nem desistamos, Senhor, de proclamar o Teu Evangelho, Pai. Que nós possamos realmente ser sal nessa cidade, luz nessa cidade, que possamos resplandecer Cristo em todas as coisas que fizermos, em todos os planos que fizermos, Senhor, em todas as coisas, Senhor, que falarmos, Senhor, que possamos refletir, Pai, o que Tu fizeste com cada um de nós, Senhor. Obrigado por esse tempo, Pai. Agora queremos participar da ceia, Senhor. Que possamos fazer isso não como uma liturgia, Pai, mas como um reconhecimento, Senhor, que Tu és o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. Amém. 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 Rodrigo.